Olá pessoal, boa tarde, eu sou o Diógenes e esse é o nosso vídeo análise para a semana do dia 28 de outubro ao dia 1º de novembro de 2013. Antes de começar a falar das análises, acredito que esse vídeo vai ficar um pouquinho extenso, mas antes de começar a falar das análises, eu gostaria de informar a todos vocês que assistem, participam do canal do YouTube, que o curso de Forex para iniciantes ficou pronto. Ele foi lançado ontem e ele está disponível no meu blog diariofxonline.blogspot.com. Ok? O curso ficou com aproximadamente 13 horas, um pouco mais de 13 horas de vídeo. E nesse curso eu explico desde o mais básico a respeito do Forex, com perguntas mais básicas: o que é Forex, o que é um PIP, o que é alavancagem, essas coisas, até conceitos mais avançados, como elaboração, criação de um trading plan, histórico de trades, gerenciamento de risco, enfim, ficou bastante legal o conteúdo do curso, ok? O conteúdo principal do curso é voltado, logicamente, para quem não entende absolutamente nada de mercado. Se você está começando e tem pouca informação, com certeza esse curso pode te interessar. Na descrição desse vídeo você vai encontrar o link para que você possa ver mais detalhes a respeito do curso, para que você possa também, logicamente, se for do seu interesse, fazer esse curso. Okay? Eu acredito realmente que ficou bastante legal. Eu trato também de alguns aspectos psicológicos a respeito de disciplina e gerenciamento de risco e muitas outras coisas. Bom, é basicamente isso a respeito do curso. Antes de começar a falar das análises para essa semana, para a semana que vem, do dia 28 ao dia 1º de novembro, eu gostaria de trazer para vocês as análises ou as posições que eu abri nessa última semana no canal de análises. Foram um total de 4 posições, vou mostrar para vocês cada uma delas. Primeiro nós temos aqui NZDJPY, deixa eu encontrar ele por aqui. Aqui. NZDJPY deu 241 pips, foi uma operação linda. Entrei aqui em 81,03, está até marcado, ok? 81,03. Meu stop loss estava aqui embaixo em 120 pips, mais ou menos, e meu take profit estava na máxima anterior. O preço deu take profit aqui nesse ponto, na verdade foi aqui nesse ponto aqui. Foi muito interessante porque o mercado pegou o meu take profit exatamente e depois ele deu essa retração e depois ele continuou. Okay? Bom, então o resultado desse trade foi de 241 pips, arrisquei 120, deu um pouco mais, mínima coisa, mas ainda foi mais do que 2 para 1. Certo? Bom, com um risco de 2%, então, o resultado de lucro foi de 4%, uma vez que nós tivemos um risco de 2%, eu arrisquei 2 para ganhar 4%. Esse foi o primeiro trade da semana, que eu fechei essa semana. Foi realmente muito legal, foi bastante interessante, o pessoal do canal seguiu, algumas pessoas mandaram e-mail dizendo que haviam seguido esse trade, que tinha dado certo e maravilha. Outro trade foi no EuroCAD, deixa eu encontrar ele por aqui. EuroCAD está aqui. O EuroCAD eu entrei vendido, eu cometi um erro grotesco, na verdade foram 2 erros que eu cometi. Nós temos a tendência de alta, que dá para ver claramente bem estabelecida. Eu encontrei esse topo anterior, o preço tocou aqui, eu imaginei que seria o fim da tendência, portanto aí foi o primeiro erro, que eu negociei contra a tendência. Okay? O segundo erro foi que eu não aguardei o rompimento desse pequeno range. Nós podemos ver aqui, vai dar para ver em H4 um pouco melhor. Nós tivemos esse range, okay? Topo, fundo e etc. Enfim, o mercado ficou durante todo esse tempo aqui dentro de um range. E o meu segundo erro, que esse foi o pior de todos, foi que eu não aguardei o rompimento desse range. Eu estava esperando entrar vendido, o preço deu aqui sinal de que ele parecia que ele ia romper, e eu entrei vendido aqui nesse ponto. Ok? Dá pra gente ver aí 1.3960 foi a minha venda. O meu stop loss estava posicionado alguns pips acima da máxima, em 41 alguma coisa, 41,20 acredito eu. O resultado foi
de 160 pips, foi menos 160 pips, ok? Eu comentei isso no canal com o pessoal que segue o canal de análises. Eu comentei que eu não me sentia muito à vontade com esse trade. Por alguma razão eu não me sentia muito à vontade, talvez por ser contra a tendência. O meu risco padrão é de 2%, ok? Eu arrisco 2% em cada uma das minhas operações. Inclusive eu comentei com o pessoal no canal que eu considero que existem 3 tipos de trades, de operações, de sinais. Nós temos o trade A, que é aquele em que está 100% de acordo com o nosso sistema e nós nos sentimos confiantes ou nos sentimos bem com esse trade. Nós temos o tipo B, que para mim é aquele trade que está tudo de acordo com o seu sistema, mas por alguma razão, enfim, seja qual o nome que tiver isso, por alguma razão, por algum palpite, você não sabe explicar, mas você não se sente bem com esse trade. E nós temos o tipo C, que é aquele que não se enquadra dentro do seu sistema, ok? O meu trade no NZDJPY, que eu mostrei para vocês, que eu ganhei 241 pips, foi um trade tipo A, estava 100% de acordo com o meu sistema, maravilha. Esse trade no EuroCAD foi um trade tipo B, ok? Nós tínhamos aí, na verdade, não foi nem o tipo B, foi na verdade o tipo C, porque faltou aí aguardar o rompimento desse range, foi aí o meu erro, ok? Só que por alguma razão eu não me senti muito à vontade e o meu risco nesse trade no EuroCAD foi de apenas 1%. Certo? Bom, então eu havia ganhado 4% no NZDJPY e perdi 1% nesse trade no EuroCAD. Portanto, me sobraram 3. Ainda tem mais 2 operações que eu quero mostrar para vocês. A próxima é no GBP-CHF, que eu entrei comprado. Nós tivemos esse candle, essa setinha aqui, e eu comprei exatamente nesse ponto. Ok? Meu stop loss estava em 120 pips, mais ou menos. E esse trade aqui sim era um trade A. Esse aqui foi perfeito, de acordo com o meu sistema, foi tudo certinho, não teve problema nenhum, foi totalmente disciplinado. O mercado me deu algumas dicas de que ele provavelmente iria contra mim. Isso depois de eu ter aberto a posição. Eu abri aqui a posição, deixa eu mostrar isso para vocês em maior detalhe. Eu abri aqui a posição no fechamento desse candle, ok? E depois esse candle aqui mostrou que o mercado provavelmente iria contra a minha posição. Inclusive eu falei isso para o pessoal do canal de análises, que eu estava considerando fechar minha posição, mas que eu daria mais um dia ou 2 de chance para essa posição. Então eu entrei comprado e eu deveria ter fechado a minha posição nesse candle, no fechamento desse candle, que foi um candle totalmente contrário à minha posição de compra. Infelizmente, por vacilo, eu não fechei a minha posição, ok? Eu deixei a posição aberta e o mercado veio contra mim e eu tomei mais um stop loss. Nesse caso, eu havia ganhado 4% no NZDJPY. Eu perdi 1% no EuroCAD, que eu arrisquei menos 1%. E eu perdi 2%, menos 2% no GBP-CHF. Portanto, até agora, até o momento, me sobrou 1% de lucro. E agora temos a quarta e última operação de período mais longo dessa semana. Eu não negocio somente os períodos mais longos, mas estou mostrando para vocês as operações do período mais longo, dos períodos mais longos. Foi no GBP-NZD. Nós temos essa linha de tendência de queda. Eu entrei, deixa eu colocar aqui uma linha, em 1.9097. Aí exatamente foi nesse ponto onde eu entrei. Meu stop loss estava posicionado em 240 pips, aqui embaixo, uma vez que esse par ele movimenta bastante, mais ou menos por aí, 240 pips. E eu fechei a minha posição ontem em... Isso aqui foi maravilhoso, foi um dos trades mais rápidos que eu já tive. 388 pips. Foi muito interessante porque em questão de uma hora ele deu um spike dentro desses 3 dias. Ele deu um spike, teve uma hora que ele esteve subiu coisa de 200 pips em uma hora. Ok? Portanto, nesse trade, fazendo as contas, como eu arrisquei 2% também, e esse trade também estava 100% dentro do meu sistema
eu vou tirar um pouco o zoom aqui para vocês verem a zona de suporte. Suporte. Encontrei aí o meu padrão de entrada e eu entrei comprado no GBP NZD. Como eu arrisquei 2%, então nesse trade eu ganhei 3,23%. Ok? Das outras 3 operações havia me sobrado 1%, portanto o resultado para essa semana foi de 4,23%. Certo? Não sei se o pessoal do canal seguiu todas as operações. Acredito que essa operação no GBP NZD pode ser que não tenha dado tempo de entrar. Alguns. Mas, na verdade, esse trade aqui ele tem potencial de vir até aqui em cima, o que me daria uns 900 pips, mais ou menos. Mas, devido à linha de tendência de queda, eu decidi fechar minha posição em 388 pips. E o resultado para a semana foi de 4,23. Ok? Maravilhosamente bem. Se você conseguir fazer isso todas as semanas, você vai ter um pouco mais de 16% no final do mês. 16% no final de um mês está excelente. Você não precisa mais do que isso. Okay? Até uns 10% no mês você está tranquilo. Essas 4 operações foram realizadas com base no gráfico diário e todas elas levando em conta apenas uma coisa: price action, apenas o preço. Okay? Foi bastante legal. Eu recebi alguns e-mails das pessoas me comentando que tinham participado, entrado nessas posições, e o resultado foi bastante satisfatório. Se você quiser mais informações, também na descrição desse vídeo vai estar o link para que você possa saber mais a respeito do canal de análises, como participar e tudo mais. Bom, e vamos então agora começar com as nossas análises. Finalmente, voltar aqui no começo, pegar o EURUSD. EURUSD rompeu resistência, essa resistência aqui em 1.34, rompeu essa outra resistência em 1.37 e parece que está buscando uma outra resistência lá em 1.39 e 1.40, que essa é a próxima resistência. Medindo o tamanho desse movimento com o tamanho, aqui foi 700 pips mais ou menos e aqui foi 731. Vamos pegar uma Fibonacci aqui, traçar uma Fibonacci de baixo para cima. É muito provável que o mercado venha até 161,8. Me parece que é exatamente isso que o EURUSD está fazendo. Okay? 1618 inclusive está marcada aí a zona de resistência, mas isso é por causa do gráfico semanal. No gráfico semanal nós temos uma linha de tendência de queda muito importante que vem desde 2008, antes da crise, na verdade, desde antes da crise, juntando com a máxima do ano de 2011, e nós temos aqui o que pode nos dar a máxima do ano de 2013. Não sabemos, logicamente, ainda está um pouco longe, mas esse é o ponto principal de interesse para o EURUSD para esse ano, eu diria. Certo? De qualquer forma, é muito provável que o mercado retraia antes de ele continuar subindo até a resistência do gráfico semanal. Pode ser que ele retraia. Nós podemos ver aqui, analisando os candles, nós podemos ver claramente como o tamanho dos candles tem diminuído. E esse candle aqui já é um candle de indecisão. Todavia, apesar de que é provável que ele retraia, eu não vou me atrever a entrar vendido no EURUSD. Por quê? Bom, a tendência está claramente de alta, está muito bem estabelecida. Eu vou entrar vendido unicamente quando o preço tocar na resistência do gráfico semanal. Aí é quando eu quero entrar vendido. Antes eu não entro vendido de forma alguma. Okay? Como o preço já subiu muito, também não me sinto confiável o suficiente para entrar comprado. Então, se o preço retrair, de onde ele está, ele retrair para a linha de tendência de alta, pode ser que eu procure uma oportunidade de compra. Mas basicamente essa aí a minha visão para o EURUSD gráfico diário. Vamos ver o GBP-USD. GBP-USD tem uma zona muito importante de resistência, fez um topo duplo, e pode ser que essa semana ele venha dar para a gente uma oportunidade de venda. Ainda não temos nada. Essa linha vermelha é uma resistência, é um canal de queda no gráfico semanal. Portanto, é importantíssimo e acredito eu também que seja esse o ponto de resistência mais importante para esse ano no GBP-USD.
E durante essa semana eu vou estar procurando por sinais de venda. Okay? Pode ser que apareça algum sinal, de fato, de momento ainda não temos nada referente a isso. O SDCHF rompeu o suporte, nós tínhamos uma zona um pouco larga aí de suporte, aproximadamente 80, 100 pips de suporte, e ele rompeu. Isso mostra pra gente que a tendência provavelmente vai se estabelecer como uma tendência de queda. Temos um suporte muito importante e é exatamente esse suporte que ele conseguiu romper agora nos últimos dias. No gráfico diário acho que vai dar para ver melhor. Dá pra gente ver aí certinho suporte, e é muito importante uma linha horizontal muito bem definida por volta de 0.90 e 0.9050, ok? E nesse momento ele está em 89,25, ou seja, já rompeu o suporte. A tendência, ou pelo menos acredito eu, que os próximos movimentos serão de queda. Nós não temos como saber com certeza se será de queda, mas, enfim, aguardamos apenas então que o preço nos dê alguma ideia ou um ponto de entrada no SDCHF. Vamos falar do USDJPY. Estamos em um triângulo muito importante no gráfico diário. O preço acabou de tocar no suporte do triângulo, o que pode ser que venha nos dar talvez alguma oportunidade de compra. Além disso, ele formou esse padrão bonitão aqui, que nós conhecemos como pin bar. Okay? Então acredito eu que é muito provável que o movimento essa semana seja de alta para o SDJPY. O SDCAD deu para a gente também um sinal, foi falado isso no canal de análises, nesse ponto aqui no fechamento desse candle. Mas depois, devido ao gerenciamento in trade, nós, ou pelo menos eu, aí aconselhei que quem tivesse comprado fechasse a sua posição. Okay? O preço retraiu bastante, tocou na linha de tendência de alta, depois subiu novamente. De qualquer forma, é melhor se prevenir do que remediar. O mercado deixa pistas muito claras de qual é a sua intenção no futuro. Se nós soubermos interpretar esses sinais, se torna muito mais fácil, muito mais simples nós negociarmos de forma lucrativa. Para isso nós precisamos entender a respeito do preço. Okay? De qualquer forma, o ponto principal no SDCAD é essa linha de tendência de queda marcada em vermelho, uma vez que ela pode empurrar o preço para baixo novamente. E nós temos um canal de alta no SDCAD, só que já faz bastante tempo, e nos últimos tempos nós podemos ver como o preço não tem feito topos e fundos mais altos. Temos esse topo, temos esse aqui que foi mais baixo, e enfim, podemos formar outro topo mais baixo. Então é muito provável que esse canal esteja próximo de um fim. Ainda não chegou o fim do canal, mas é bastante provável. Ok? O DUSD faz vários dias deu uma excelente oportunidade de compra. Foi falado isso também no canal, para quem participa do canal aí. No fechamento desse candle aqui, está até com a setinha. Fechamento desse candle, ok? Stop loss aqui embaixo. E o take profit primeiro take profit, talvez em 38% e um segundo em 50% da Fibonacci. Funcionou de maneira espetacular. Primeiro take de 115, segundo take de 320, mais ou menos. E nesse momento a tendência de alta está testando novamente essa linha. Essa linha está muito inclinada para o meu gosto e acredito que é muito provável que ela venha ceder. Se isso acontecer, pode ser que nos dê uma excelente oportunidade de venda para sair talvez aqui no 23, que é esse ponto que foi suporte, e aqui pode ser suporte novamente. Ok? Portanto, o que eu espero para a semana é que aconteça um rompimento dessa linha para que eu possa procurar por uma oportunidade de venda. O NZDJPY novamente está aí, claro. Nós tivemos o padrão conhecido como morcego, o preço veio até 50%, depois veio até 88,6%, e aqui é onde gerou para a gente um sinal de venda. Ok? Acredito eu que ele venha pelo menos até esse ponto aqui, essa semana. Se você não está vendido, isso logicamente de modo algum é um sinal de venda. Mas acredito eu que a tendência permanecerá de queda, pelo menos pelos próximos dias, até ele vir para testar esse ponto que foi resistência aqui, foi resistência, e aqui ele pode ser um suporte, certo? Vamos ver o EURGBP. No gráfico diário ele deu para a gente também um sinal de compra, que foi falado isso aqui. Eu não entrei, que eu já estava posicionado no EuroCAD, mas deu um sinal de compra no fechamento desse candle verde.
para sair talvez com uma pequena posição aqui, e estaria agora aberto em alguns pips. Acredito eu que o movimento para a semana seja de alta. Isso é o que eu espero que aconteça. Logicamente não existe nenhuma certeza. Se eu tivesse certeza do mercado, enfim, é impossível ter certeza do que vai acontecer no mercado. Mas de qualquer forma, acredito que o rompimento dessa linha de tendência de queda gere uma tendência de alta, talvez em um futuro não muito distante, para ele vir buscar essa resistência novamente. Ok? Euro JPY, ele fez uma nova máxima anual esses dias, mas ele não conseguiu romper a máxima. Na verdade, ele deu aqui para a gente o padrão de alicate. Dá para a gente ver que está mais para engolfos aqui. Mas enfim, ainda assim é um padrão de rejeição. Ele marcou uma nova máxima, mas não conseguiu romper a zona de resistência por volta de 135,00. Deixa eu trocar isso aqui. Certo? Isso pode nos levar a acreditar que o preço não conseguirá romper essa resistência. E o rompimento dessa linha preta, talvez, para testar a linha de tendência de alta, nos dê alguma oportunidade de venda. O GBP-CHF, ele rompeu a linha de tendência de alta, portanto acredito eu que nos próximos dias talvez ele venha buscar primeiramente esse suporte e em um segundo nível esse suporte aqui embaixo. Portanto, acredito eu que a ideia principal aqui é de venda. Temos uma linha de tendência de queda aqui. Deixa eu tirar essas setinhas, foram tudo marcações que... Essas setinhas e tudo isso aí é feito, eu marco durante o canal de análise, os vídeos do canal de análise. Temos aqui um canal de queda, que já está bem formado no GBP-CHF. Talvez para negociar em H4 pode nos dar belas oportunidades de venda. Ok? GBP-JPY rompeu a linha de tendência de alta, não chegou a tocar na resistência lá em cima. Em H4 vai dar para a gente ver. Resistência, e aqui ele rompeu a linha de tendência de alta. Rompeu e está andando de lado. Acredito que o próximo ponto será desafiar essa linha de tendência de alta. Ok? Essa linha de tendência de alta, acredito que é o próximo ponto que o GBP-JPY vai desafiar. O Euro AUD, opa, tem H1. Deixa eu ver aqui um gráfico diário. Nós tínhamos esse ponto de suporte, que foi um suporte muito importante aqui nessa zona. Aqui ele andou bastante tempo de lado e agora ele rompeu a linha de tendência de queda. Okay? Então é muito provável que ele vá testar novamente aquela resistência lá em cima. É bastante provável. Isso, então eu acredito que primeira instância, o primeiro ponto, ele testaria essa resistência, e no segundo nível ele testaria essa resistência aqui em cima. É tudo questão de nós procurarmos aí a melhor oportunidade. Em H1 podemos ver aqui, já temos tendência de alta, em M30 também. Então pode ser que isso venha se concretizar ao longo da semana. O CAD JPY rompeu a linha de tendência de queda, foi até metade aí, mais ou menos do triângulo, e ele voltou. O rompimento dessa linha de suporte, ou seja, da linha de tendência de alta do triângulo, pode dar para a gente, talvez, que ele venha buscar esse ponto de suporte aqui embaixo. Ok? E nesse meio tempo, antes de chegar aqui embaixo, ele tem alguns obstáculos para ultrapassar, que seria esse ponto de suporte que está bastante claro. Na verdade, aqui é uma zona inteira de suporte, essa zona aí. Certo? E acredito que é mais ou menos isso, é o que eu espero para essa semana. O AUD-NZD rompeu a linha de tendência de queda. Dá para a gente ver claro como ele deu aqui um padrão bastante conhecido. Rompimento, retração e a continuação. O problema desse par é o custo da operação. O spread para esse par, se bem que agora é sábado, o mercado está fechado. Geralmente, um pouco antes de fechar o mercado, o spread sobe um pouco mesmo. Mas o spread estava em 26 pips. Enfim, completamente ridículo. Ok? Inviável. 35% do ATR fica apenas no spread. Portanto, não compensa, mesmo que seja para entrar aqui e pegar aqui alguns pips. Vamos ver aqui quanto que vai estar. Estaríamos falando aí de 80 pips de stop e 200 pips de take profit. Só que 35% ou 26 pips de spread, na minha opinião, não compensa. Okay? De qualquer forma, tecnicamente, sim, tivemos uma excelente oportunidade de compra e acredito que ele venha testar essa resistência
durante essa semana, talvez, ou se não a outra. Vamos ver o AuDecade. Opa, AuDecade, temos aí está já no topo do canal. Na verdade ele está rompendo aí a máxima do canal para cima. Foi falado no canal de análises que o rompimento dessa linha de tendência de alta aqui marcada em preto pode dar para a gente uma boa oportunidade. Já diversas vezes o preço fez que ia, ou seja, ele testou o canal várias vezes e agora nós temos aqui um topo triplo. Ok? Se nós entrarmos em H1 vai dar para ver um triângulo perfeito desenhado aí nessa zona. Nós temos aqui a resistência e nós temos aqui uma linha. Na verdade, o triângulo já está sendo ameaçado. Essa era a linha principal inicial do triângulo. Okay? O rompimento da linha preta, essa aqui é o ponto principal de interesse, pode dar para a gente uma excelente oportunidade de venda. Lembrando que uma operação como essa seria totalmente contrária à tendência. Certo? É importante lembrar disso porque, pelo menos na minha experiência, as operações que vão contra a tendência têm uma menor taxa de acerto. O AuDCHF nós podemos ver como ele andou vários dias dentro desse range, ele rompeu a mínima e veio testar novamente esse ponto de suporte. É bastante provável que, deixa eu limpar um pouco esse gráfico aqui. Aqui nós tivemos uma divergência que tem uma oportunidade de compra também. Essa linha aqui já não interessa mais. E o que nós queremos agora é marcar essa linha aqui. Nós podemos ver como nós temos uma linha de tendência de alta e essa linha tem encontrado dificuldades em ultrapassar essa resistência, ok? Mas é bastante provável que sim a tendência se estabeleça novamente caso o preço conseguir romper essa resistência. Se ele romper, ele vai romper, talvez ele retraia para a gente entrar comprado e ele se movimentar. Ao DJPY, ele deu aqui um padrão de exaustão, mas não se confirmou. Ele fez uma nova máxima, assim como os outros pares com Yen, e agora está testando novamente essa linha de tendência de alta. Ok? E pode ser que venha dar para a gente uma bela oportunidade de venda no rompimento dessa linha. Faz algum tempo, a máxima anual foi marcada no mês 4 e depois ele não voltou mais lá em cima. Caiu aí vários pips depois que ele fez essa máxima. O que eu espero encontrar para essa semana é o rompimento dessa linha de tendência marcada em vermelho, que aí é onde eu quero entrar vendido no AuDJPY. Tivemos uma divergência aqui também, que deu uma bela oportunidade de compra alguns dias atrás. Mas de momento, bom, essa oportunidade já passou. CHFJPY testou novamente a resistência, não conseguiu ultrapassar, marcou uma nova máxima anual aí, mas não conseguiu ultrapassar a resistência. O que eu espero, não que seja exatamente isso que vai acontecer, mas eu gostaria muito que esse par rompesse a linha de tendência de alta, romper a retraçãozinha e a gente entrar vendido, ok? Se isso acontecer esta semana, vai ser bastante interessante, porque pode gerar para a gente belas oportunidades de venda. Euro NZD, ele tocou no suporte, essa operação foi confirmada também, mas eu não entrei porque eu já estava comprado no GBP NZD. E como esses pares são, o Euro NZD e o GBP NZD são altamente voláteis, esse aqui tem 171 pips o ATR. Enfim, melhor não arriscar aí, porque para ele tirar a gente do mercado de forma em questão de 30 minutos é muito rápido, ok? Mas ainda assim ele deu para a gente a oportunidade de compra aqui nesse ponto. Deixa eu ver aqui quantos pips que nós estaríamos se tivesse comprado. 470 pips. Nada mal. Acredito eu que o preço talvez vá buscar aquela resistência lá em cima no Euro NZD. Uma vez que ele já respeitou o ponto de suporte, fez um fundo duplo, talvez ele vá buscar aquela resistência lá em cima. Pode ser que ele forme aqui algum padrão harmônico, mas ainda assim está muito cedo para nós falarmos disso. EuroCAD continua subindo, a tendência de alta no gráfico diário, 4 horas, enfim, vários time frames, vários períodos, e aparentemente ele vai continuar se movimentando para cima pelos próximos dias. Ok? O que eu espero para esse par é que em algum momento, pelo menos que a gente já pode observar aqui,
exaustão. A gente pode ver aqui aceleração, o preço vai acelerando lentamente e aqui ele já começa a desacelerar. Eu faço a comparação muito disso quando eu falo desse assunto de aceleração e desaceleração com uma pedra. Você joga uma pedra para cima, ela sobe até um período, depois ela começa a perder velocidade, então ela começa a cair. E é mais ou menos o que eu consigo, de certa forma, aí, visualizar para o EuroCAD essa semana. Acredito eu que ele vai fazer mais ou menos esse movimento. Ele sobe, talvez ele suba mais um pouquinho, e depois ele vai andar um pouco de lado, e depois ele derrete novamente. Ok? E nesse período aqui pode ser que dê para a gente alguma oportunidade de venda. Entrar comprado agora, nem pensar, e entrar vendido agora, nem pensar. Ou seja, por quê? Porque o preço não deu para a gente informação nenhuma que seja importante para comprar ou para vender. O CAD CHF rompeu a mínima, fazia vários dias que nós estávamos aguardando aí pelo rompimento desse ponto de suporte. Rompeu o suporte e aqui, de forma muito parecida com a do EuroCAD, nós podemos ver a aceleração. O preço vai acelerando lentamente e aqui ele já começa a perder um pouco da força e pode ser que ele retraia mais ou menos para essa zona. Então pode ser que nos dê uma boa oportunidade de venda. Ok? O canal de queda está bem estabelecido. A tendência foi restabelecida quando ele conseguiu romper a mínima. E é isso aí. Vamos ver o NZD-JPY. Depois que ele pegou meu take profit, ele retraiu bastante. Na verdade foi todo esse movimento aqui que deu a oportunidade de compra no GBP-NZD, porque aí a posição do NZD é trocada nos dois pares. Deixa eu apagar um pouco dessas linhas que está bastante poluído o gráfico. Ok. Bom, e nós temos agora esse ponto de suporte que foi resistência aqui, muito forte, e aqui foi um suporte muito forte que deu origem a todo esse movimento. Também temos essa resistência, mas como o preço acabou de vir de lá, não vou considerar ela, pelo menos não de momento. Ponto principal de interesse para essa semana esse ponto de suporte, em 80,27 mais ou menos. Pode ser que o preço segure, o suporte segure e dê para a gente alguma oportunidade de compra para vir buscar lá em cima novamente. Ainda não temos nada, precisamos apenas aguardar. GBP-AUD, ele retraiu um ponto de suporte muito claro. Esse suporte aqui estava óbvio. Aqui foi resistência, foi suporte, suporte. Aqui ele rompeu e esse mesmo nível que foi resistência, o ponto de interesse, muitas vezes agora pode funcionar como resistência para a gente. Deixa eu dar uma olhada aqui mais perto. E temos um candle de rejeição, que foi esse pin bar, ok? E ele pode dar a confirmação desse pin bar, talvez nos dê alguma oportunidade. De qualquer forma, temos que aguardar. GBP-CAD no gráfico diário, no gráfico de 4 horas vai dar para ver melhor. Tínhamos um triângulo, deu um rompimento, o preço veio aqui até a zona de interesse e depois ele disparou para cima. O que eu espero para essa semana é retração. Espero que ele retraia. Vou apagar um pouco dessas coisas. Espero que ele retraia. Se ele retrair, pode ser que nos dê uma bela oportunidade de venda. De qualquer forma, se quando ele retrair ele não nos der uma oportunidade de venda, pode ser que ele nos dê uma oportunidade de compra nessa zona de interesse. Aqui foi resistência e aqui ele pode se transformar em suporte. NZD-CAD, deixa eu ver aqui. No gráfico semanal, o que nós temos? Bom, no gráfico semanal temos essa mega resistência. O preço tocou nessa resistência e a partir daí começou a se movimentar para baixo. É muito provável que ele dê para a gente um sinal de venda, uma vez que ele tocou na resistência do gráfico semanal. A minha ideia para essa semana é apenas venda, caso se concretize alguma coisa. Ok? No momento ainda não temos, precisamos aguardar e ver o que o preço vai nos dizer. Dá para ver claramente como ele respeitou a resistência e talvez se você for um scalper ou um day trader, você pode entrar em M30, M15, H1, sei lá, e negociar esse par se aparecer alguma tendência de queda. NZD-CHF, ele tentou romper, na verdade ele rompeu aqui, deu um rompimento, foi até lá em cima,
mas esse rompimento se caracterizou como um falso rompimento. Depois ele voltou novamente e, ao invés de romper a linha de tendência de queda, ele rompeu a linha de tendência de alta. Portanto, acredito eu que nos próximos dias o que nós podemos ver talvez seja que o preço venha tocar nesse ponto de suporte aqui embaixo. Okay? Então, assim como os outros pares, acredito que ele vai continuar caindo nos próximos dias. Finalmente, o GBP/NZD, que eu fechei a minha posição, temos essa linha de tendência de queda, apesar de que, pela correlação dos pares, é muito provável que ele vai romper essa linha de tendência de queda. Okay? Eu fechei a minha posição em 388 pips, mas, enfim, acredito eu que o mercado é muito provável que ele vai continuar subindo, talvez para buscar essa resistência e posteriormente talvez essa resistência. Ainda não deu uma oportunidade para a gente, pode ser que ele venha dar essa oportunidade no rompimento dessa linha de tendência de queda. Certo? Bom, com isso nós falamos de todos os pares. Acho que tem mais o Euro CHF. É um par que eu não gosto muito, mas caso alguém tenha interesse, o Euro CHF, temos aqui um canal de queda no gráfico diário, dá pra gente ver, unindo esses pontos, ok? Canal de queda. Acredito eu que a tendência será de queda para os próximos dias, é muito provável que seja de queda. Temos também esse candle aqui, que foi um pouco de rejeição, e então pode nos dar alguma oportunidade de venda, ok? Bom, é basicamente isso para esse vídeo. Qualquer dúvida, comentário, pode mandar e-mail. Esses últimos dias eu tenho recebido alguns e-mails e, como estava trabalhando na finalização do curso de Forex para iniciantes, eu ainda não respondi, mas todos serão respondidos até segunda-feira no máximo. Ok? Dê uma olhada no curso de Forex para iniciantes, se for o seu caso, se você tiver interesse. De qualquer forma, acredito que pode ser bastante valioso o conhecimento encontrado nesse curso. Também, na descrição desse vídeo vai ter o link para o canal de análises, para o meu blog. De certa forma, acredito eu que a interação com outros traders ela seja sempre positiva, ok? Logicamente, desde que esse trader com o qual você está interagindo, ele não, enfim, ele não tem um pensamento aí muito negativo a respeito do mercado. De qualquer forma, é sempre interessante nós trocarmos ideias, experiências a respeito do mercado, das nossas estratégias, como que nós negociamos e etc. Sinta-se livre para me contatar. Vai ter também na descrição desse vídeo o meu Skype, o meu e-mail. Se você quiser mandar um e-mail, me contatar pelo Skype, fique à vontade, ok? Se você gostou do vídeo, compartilhe, coloca aí no seu Facebook, enfim, onde você quiser. Mas se você gostou, achou útil, dá um joinha e eu ficarei agradecido. Um grande abraço, fique com Deus, uma ótima semana e até mais.